Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, que possamos estar todos reunidos em família. Agradecemos a oportunidade do trabalho e a companhia dos que também irão assistir posteriormente. Convidamos a todos a se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, indicar para algum amigo que necessita. Nós temos vários vídeos, palestras. Nós temos a Reforma Íntima no sábado às 15 horas. São materiais que podem auxiliar vocês ou seus familiares, indicar para algum amigo que possa estar necessitando e divulgar o nosso conteúdo e o nosso material. Vamos então ao nosso Evangelho. Pai de amor e de bondade, querido Mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade do Evangelho. Agradecemos a presença amiga dos nossos benfeitores e da equipe espiritual do SESB, responsável pelo Evangelho no Lar. Convidamos a todos aqueles que se encontram de alguma forma atrelados à psicosfera do nosso lar a participar conosco desse Evangelho, para que juntos conosco consigam, compreendendo a lição, colocá-la em prática em suas vidas, utilizando-a em seu benefício próprio e de todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Aqui Jesus está nos afirmando que Ele compreende. Ele sabe que é difícil estarmos reencarnados na Terra. Sabe que nós temos que lidar com muitas adversidades. E Ele sabe que é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Porque para nós estarmos vivos, é necessário, além da nossa manutenção orgânica, do nosso corpo físico, também o cuidado com as nossas emoções, com as nossas relações físicas, com a atuação dos nossos sentidos, as nossas 5 áreas da nossa vida, área de relacionamento, de trabalho, financeiro, dinheiro. Sabe que é complicado a vida na Terra. Aí ele diz que para onde os nossos olhos olham, nós encontramos a guerra, nós encontramos a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. Nós, por estarmos ainda no mundo de prova e expiações, apesar de estarmos indo rumo ao mundo de regeneração, em onde quer que a gente se encontre, para onde nós olharmos, há as guerras. As guerras aqui no sentido micro e macro. Micro, as guerras internas nossas, as nossas próprias guerras internas com as nossas inferioridades, as guerras que travamos conosco mesmo, com as nossas dificuldades, as guerras que travamos ao lidar com o outro, dentro do nosso âmbito familiar, dentro do nosso âmbito de trabalho, as guerras de convicções, de ideologias, tantas guerras que a gente trava no planeta, as guerras de domínio, as guerras santas, as guerras políticas,
várias guerras a gente trava nas nossas vidas, as guerras sangrentas e as guerras frias. E aí ele fala que também há a incompreensão, porque se nós compreendêssemos de fato a boa nova, tivéssemos compreendido que é o amor e o perdão, muitas coisas que hoje a gente trava como guerra teriam sido resolvidas de forma pacífica e amigável. Mas por nós ainda estarmos muito ligados ao nosso instinto, ao nosso lado material, nós ainda não conseguimos compreender esse ensinamento, compreender o verdadeiro sentido do amor. Então, pela nossa incompreensão, a gente ainda dificulta as nossas vidas. E também as injustiças e o sofrimento. Colocando aqui as injustiças, as aparentes injustiças, porque às vezes a gente vê as pessoas passando por determinadas situações difíceis, de sofrimento, umas que não precisava ser passado, mas passa pela forma como o nosso planeta é conduzido, seja pelos nossos representantes políticos, seja pelos nossos representantes familiares, seja pelos nossos representantes religiosos. Há ainda em nós a injustiça, a aparente injustiça e o sofrimento que decorre de todo esse entrelaçamento de situações. Aí ele diz que o templo, que é o lar do Senhor, colocando aqui o templo, não só o templo físico que a gente destina à nossa fé, seja ele a igreja, o centro espírita, o templo religioso de qualquer denominação que seja, mas também o nosso templo interno, que ele diz que o templo é o lar do Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso templo divino, o nosso corpo físico, as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, nós, enquanto seres existenciais, somos esse templo do Senhor. Mas esse templo, segundo Cristo, ainda está cheio de orgulho, vaidade. Nos ricos, ódio e revolta nos pobres. O orgulho de achar e acreditar que é superior às outras pessoas, a vaidade, o ego, de achar que é mais importante, de achar que tem privilégios que outras pessoas não têm, de achar que são superiores de alguma forma que seja. O orgulho de achar que sabe mais. Nossos tantos orgulhos e vaidades por diversos motivos que se acredita, e o ódio e a revolta nos pobres, principalmente quando a gente não aceita a nossa condição no qual a gente se encontra, porque muitas vezes foi nos imposta como prova, uma não aceitação, a revolta de ver tantas injustiças no mundo, às vezes passar por uma necessidade tão difícil financeira, e aí você vê tantas pessoas esbanjando, às vezes, dinheiro público que deveria ser convertido em benefício das pessoas, de nós que necessitamos, e muitas vezes são desviados ou são convertidos em benefício de quem não precisa. E traz essa revolta. A revolta, ele coloca aqui nos pobres. Numa colocação também nos pobres de espírito, porque a pobreza material é a que menos a gente deve levar em consideração, porque pode ser aqui no rico de bens materiais, que já compreende um pouco mais o ensinamento, mas ainda assim envaidece e se orgulha disso, porque achando que já tem a luz do conhecimento, é melhor do que aqueles que não têm ainda. E os pobres de espírito, que não tendo ainda essa compreensão, jazem munidos de dor por ainda não compreenderem que também podem ter essa luz, esse amor,
basta se converter para o amor do Cristo. Todos nós somos munidos de amor, todos nós temos a capacidade de nos iluminarmos com o conhecimento, mas primeiro é necessário a vontade e depois o nosso trabalho no bem. E ele diz que nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, porque mesmo muitas vezes a gente que já compreende os ensinamentos, que já tem um certo grau de estudo e tempo de religião, nós ainda não vigiamos e oramos o tempo todo. Então, por isso, muitas vezes, o nosso coração ainda é impuro, seja porque ainda que mentalmente desejamos mal a alguém, falamos da vida de alguém, ainda nos achamos na condição de melhores, não estamos limpos, né? Aquele pobre coitado que necessita do meu amparo e do meu auxílio, muitas vezes se colocando na condição de superior, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente é rico em compreensão, às vezes em conhecimento, outras pessoas são ricas em amor. São coisas que a gente não tem como mensurar o grau de evolução de cada um. E aí ele diz que seria o ideal, seria de desejar, seria o ideal que aqueles que já conseguissem, aqueles que já carregassem a bandeira do Cristo, fossem seres de coração puro e limpo. Entretanto, ainda somos vasos impuros, mas ele fala que muitas vezes vem em detrimento de encontrarmos em nossos caminhos os espinhos. Os espinhos são as situações que nos machucam, são aquelas pessoas muitas vezes que nos machucam, os nossos familiares, que às vezes não compreendendo a nossa vida nos julgam ou nos ferem de qualquer forma que seja, aqueles que nos agridem, seja fisicamente ou verbalmente. São as situações da vida que são dolorosas ainda para nós, as provas que ainda, apesar de compreender que necessitamos passar, ainda não são bem ingeridas por nós. E aí ele diz aqui que os lamaçais, o que é a lama? A lama puxa a gente, a lama prende a gente para uma situação. A lama é aquela situação, muitas vezes de pensamento, sentimento, emoção, ou aquela situação que você anda, mas se vê presa nela, se vê impregnado naquela situação. Seja um pensamento, às vezes, de vingança que não sai da cabeça, ou um ódio por qualquer coisa que seja, pela situação que se vive, pela doença que se tem e não se compreende. Então fica em volta de nós essas situações e não nos deixa caminhar, não nos permite sair do lugar. Nós ficamos como presos nessa lama, impregnados por ela. E as serpentes que nos rodeiam, as serpentes são aquelas pessoas que muitas vezes estão perto de nós, mas ainda não nutrem um amor por nós, muitas vezes nutrem-se de inveja e não veem a oportunidade de nos trair de qualquer forma que seja. Aquelas pessoas que às vezes caminham conosco, mas elas querem nos derrubar de qualquer forma que seja. E também, num sentido mais amplo, essa serpente é a nossa própria consciência, que muitas vezes, não compreendendo os ensinamentos do Cristo, também nos traem. Na noção do paraíso perdido de Eva e Adão, a gente prefere ainda as situações que são mais vantajosas, porque nós somos ainda seres de muitas vontades, em detrimento das situações
que são mais espirituais. Então, às vezes, a gente, apesar da nossa fé e da nossa vontade de seguir o bem, ainda nos traímos nas nossas convicções, nas nossas ações para o bem. E aí ele prossegue: entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. A semente minúscula do trigo, ele coloca porque o trigo, ele tem uma semente muito pequenininha, mas ela, quando cresce, se transforma em uma árvore em relação à proporção que ela é quando semente, ela cresce muito maior do que quando semente era. A ideia do reino dos céus é assim, como a semente, parece minúscula a princípio, mas com grande potencial de crescimento, e as sementes como grandes potenciais. Quase imperceptível é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. A semente, ela é lançada ao chão e, ao ser colocada, é coberta por um solo. E aí ele diz que se ela germina, quando ela começa a germinar, ela, apesar de toda a pressão e a impureza do solo, ela cresce e vai sentido ao sol. E todo aquele peso, toda aquela pressão que aparentemente seria impossível ela ultrapassar, uma vez germinada, ela consegue ultrapassar. Aí, prosseguindo a leitura, atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima, é dominante. Muitas vezes, colocando aqui para nós também, né, nessa comparação, às vezes a gente se encontra numa situação como se tivesse sobrecarregado, num chão escuro, com um monte de detritos e uma pressão do solo em cima de nós. Mas uma vez que a gente germine, que a gente reconheça o potencial crístico que existe em nós, não há dificuldades que nos colocam para baixo que a gente não consiga superar. Porque uma vez germinado essa potência crística em nós, nada pode nos impedir de nos elevarmos. Tudo na natureza evolui, do átomo ao arcanjo. Então, tudo, uma hora germinando, irá crescer. E, apesar de ele colocar aqui, né, atravessa o chão escuro, e embora dele retire em grande parte o próprio alimento. Muitas vezes a gente ainda se alimenta dessas situações, se alimenta da terra, das nossas ilusões, do nosso forma ainda material, de nos estarmos ao mundo. Mas vai chegar o momento que, impulsionando a procura da luz, ela será dominante em nós. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de produzir, frutifica para o bem de todos. Então, quando iniciarmos o nosso crescimento pessoal, nós iremos, pouco a pouco, conforme vamos crescendo, procurando a nossa própria autoiluminação, o nosso crescimento pessoal vai proporcionar aos que estão ao nosso redor frutos. Seja quando eu estou buscando essa autoiluminação, os que estão próximos de mim, os meus familiares, vão se beneficiar da paz de espírito que eu trago, da paciência que eu emano, do amor que eu irradio,
eles serão os primeiros beneficiados disso. Depois as pessoas que comigo trabalham, as pessoas que comigo estão na religião, aquelas pessoas que convivem comigo na sociedade. Todos vão frutificar, mesmo que inconscientemente, na ânsia de subir. Aí Jesus nos coloca que o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Quando a gente busca esse avivamento interior, esse nosso potencial crístico, a gente percebe que assim como o trigo, a semente de trigo, ela está envolta a raízes na terra, nós também nos encontramos presos ainda a longas raízes na terra, que são as nossas crenças, os nossos pensamentos, a nossa educação, a nossa cultura, que nos prendem à terra. São raízes, a nossa raiz material, a nossa ainda raiz animalizada, nos prendem à terra numa crença de que somos da terra. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rodeiam os passos, que a dor é ameaça constante. Nós sabemos que a maldade nos rodeia os passos e que a dor é ameaça constante, porque a maldade, essa maldade, também é a nossa maldade interna, sempre pensando no panorama interno e externo. Nós ainda temos muita maldade em nós, porque o mal se inicia dentro de nós e irradia para fora de nós. Dentro de nós, quando a gente ainda deseja mal a alguém, mesmo que seja a pedido de Cristo ou querendo dizer, eu sou bom, fulano não é bom, então que ele sofra as consequências das suas atitudes, muitas vezes julgando, se colocando numa condição de quem tem o direito de desejar a alguém o que só Deus caberia analisar. Então, a maldade é a nossa maldade interna ainda, de nós muitas vezes não tendo o alto amor, nos fazermos mal, seja nos alimentando de forma má, produzindo em nosso corpo substâncias que não nos fazem bem, seja substância de ódio, de ansiedade, de raiva, de medo, na produção de emoções que ainda não nos nutre de sentimentos bons, de coisas boas, não irradia em nós coisas boas, o mal que existe em nós. E também estamos sujeitos ao mal do mundo, uma vez que ainda há mal em mim, há mal também na sociedade, há mal em várias pessoas. E essas pessoas também radiarão o seu egoísmo, a sua raiva, é a maldade que existe nelas. E essa maldade que existe nelas proporciona as maldades do mundo, como uma construção em cadeia. Ele continua, a dor é ameaça constante. A dor, porque todos nós estamos sujeitos à dor. A dor do nosso corpo físico, mas também a dor moral. Até a nossa reforma íntima, ela é dolorosa, porque admitir para a nossa consciência que somos ainda imperfeitos, que somos ainda piores do que pensávamos que fôssemos, isso é doloroso, porque é você se abrir e ver que ainda existe muita sombra em você. E essas sombras ainda te assombram. Então, até a reforma íntima é dolorosa, porque é o encontro com o nosso lado ainda
animalizado na tentativa de autoiluminação. E isso é doloroso. Então, constantemente, a gente passa por uma jornada e estamos sujeitos às dores dessa jornada. Aí ele está colocando aqui que, todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Nós, quando nos conscientizamos do nosso potencial crístico que somos, uma vez iniciada a nossa marcha de evolução, nada pode nos deter. Estamos constantemente evoluindo, ainda que a gente ache que nem o mal evolui, até o mal evolui, porque todos nós estamos caminhando para o bem. Até aquelas pessoas que a gente muitas vezes acha que são tão endurecidas, e nós também achamos que somos muito endurecidos em determinados pontos da nossa existência, nós vamos nos moldar e vamos evoluir nessa marcha para o progresso, para a nossa evolução. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Aqui age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Aqui nós escolhemos nos colocar na condição de peregrinos do Cristo. Cristo não nos obrigou que seguíssemos. Deus não nos obriga que evoluamos. Apesar de existir a lei do progresso, nós, através dos nossos livre-arbítrio, é que escolhemos o que é melhor para nós, no sentido de consciência e de entendimento. Aqueles que já se encontram nessa condição e nessa compreensão entendem que é melhor para nós nos colocarmos na condição de peregrinos do Cristo, de mensageiros da sua boa nova. E nessa condição de peregrino, vamos beneficiando de forma geral a todos aqueles que se encontram direto ou indiretamente nos nossos caminhos. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. As seduções irresistíveis, não há mal irresistível. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos colocou a condição de escolher o caminho. Então, nada que nos coloca como empecilho para a evolução é verdadeiramente um empecilho. Nós decidimos se nós queremos ou não queremos. E a partir do momento que decidido está, nada pode nos barrar, nada pode nos impedir ao progresso, nada pode nos impedir a nossa evolução. E aí ele coloca aqui nas flores da jornada: não há mal irresistível, não há esse negócio de carne fraca. A carne não tem pensamento, a carne não tem sentimento. O que pensa e sente no seu corpo é o espírito, e o espírito tem consciência, o espírito tem sentimento, tem pensamento, tem convicção. Então, uma vez sendo espírito, ele age e comanda o corpo físico, não o contrário. Nós comandamos nosso corpo físico e podemos comandar tudo no nosso corpo físico, até mesmo nos curarmos, se nós quisermos. É o nosso potencial. Somos deuses com o nosso corpo. Podemos fazer o que nos é melhor. O reencontro com a divindade de que se conhece venturoso herdeiro constitui objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Quando nós nos colocamos na condição de peregrinos do Cristo, nós já entendemos que somos filhos de Deus.
que somos um potencial para o amor. E isso nos coloca na condição de herdeiros do reino dos céus, de herdeiros de tudo que Deus criou, porque tudo que por amor Deus criou é compartilhado também conosco. Nós somos frutos do amor de Deus. Então, sabemos que somos herdeiros, filhos de Deus. E o reencontro com essa divindade é o que nos alimenta, o nosso autoencontro. Constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. É algo tão intrínseco em nós, o objetivo imutável, o objetivo que não se muda mais e não mais descansa, não mais paralisa na marcha, como se uma luz consumidora lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obsedente que lhe vibra na alma de filho saudoso. Então, esse nosso encontro com o Pai, esse nosso encontro conosco mesmo, com o nosso potencial crístico, é algo que vibra em nossos corações, algo que irradia, é como se fosse uma atração. E a nossa visão para o Pai, quando nós queremos tanto evoluir, que a nossa preocupação não é nada mais do que a nossa própria evolução. E com essa busca interior, com esse potencial crístico que existe em nós, nós deixamos pelo nosso caminho aquilo que vamos produzindo em nós, os nossos frutos de esperança, de bondade, de amor e salvação, porque vamos construindo em nós e vamos deixando por onde quer que passamos, e nós não contamos esse benefício. Olhar e fazer o bem e não olhar a quem é uma instrução também do nosso Cristo, do nosso Mestre. O Mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infadigável do bem, no lugar em que se encontra, é traço indiscutível de sua elevação. Ele coloca que, embora ainda nos encontremos presos momentaneamente na Terra pela reencarnação, nós, no nosso trabalho no bem, seja no nosso próprio trabalho de aprimoramento, de reforma íntima, ou mesmo no nosso trabalho de caridade, de amor ao próximo, nós frutificamos onde quer que nos encontramos. O trabalho infadigável no bem, no lugar em que se encontre, floresças onde flores plantado, é o traço indiscutível de sua elevação. Pela nossa própria busca interior, já nos elevaremos, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa emoção. Então ele diz que conheceremos as árvores pelos frutos e identificamos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Ou seja, todos aqueles que trabalham para o Cristo, que são operários do céu, eles são reconhecidos através dos seus frutos. As árvores pelos frutos, os nossos trabalhos. Somos identificados pela nossa obra. Nós somos identificados
pelo nosso trabalho. Então, aqueles que são verdadeiros operários do Cristo, e a gente aqui pode colocar, para a gente ter um panorama geral, Chico Xavier, Divaldo Franco, Francisco de Assis. Olha quantas obras eles deixaram pelo seu caminho, obras de amor. Quantas pessoas foram consoladas, quantas pessoas foram beneficiadas por esse amor, que foi o verdadeiro dar a quem olhar a quem, dar e não olhar a quem. Então, os verdadeiros operários são reconhecidos pelas suas obras, pelos seus frutos, por aquilo que eles deixam em seus caminhos como frutos. E os frutos também podem se gerar futuramente futuras árvores. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Pedro aqui está perguntando daqueles que já sabem os ensinamentos do Cristo, aqueles que já têm a compreensão do Evangelho, aqueles que já são nutridos desse sentimento do amor de Deus, que já sabem que existe o princípio da caridade, mas que não os praticam, ainda não colocaram em prática nas suas vidas, ainda não se utilizam deles em seu próprio benefício e de outros. Esboçou Jesus, manifesta satisfação no olhar e elucidou. Manifesta satisfação porque ele gostou da pergunta de Pedro. Ele manifestou que Pedro estava compreendendo o entendimento e se preocupou com aqueles que ainda não compreendem. Este Simão representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Então esses são aqueles que ainda dormem, que têm a consciência adormecida, que ainda estão dormindo, apesar de se encontrarem na terra e tiverem toda a condição de frutificarem, ou seja, já têm o entendimento, já têm a compreensão, se encontram na plena oportunidade de produzirem frutos, mas ainda se encontram dormindo de consciência. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Então, muito tempo ainda passará e não produzirão frutos. Estejamos, porém, convictos, diz o Cristo, de que os aguaceiros e furacões passarão por eles, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Cristo aqui nos coloca que um dia todos produzirão frutos. Um dia todos se utilizarão do seu evangelho e o colocarão em prática. Os furacões e os aguaceiros irão mudá-los. São as provações, as dificuldades, as reencarnações, as inúmeras possibilidades da vida farão com que eles um dia se utilizem da necessidade de frutificarem. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. E aí ele coloca que muitos ainda, milhões de almas, milhões de pessoas que se encontram reencarnadas, milhões de almas se encontram na condição ainda daqueles que dormem, aguardando as tempestades renovadoras das experiências, precisando muitas vezes das experiências que as obriguem a colocar em prática aquilo que aprenderam, aquilo que já sabem, de demonstrarem o seu potencial crístico, para que se dirijam para a glória do futuro, para que estejam em condições de evoluir. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente,
Então aqui ele nos alerta: auxilie com amor, mas prossiga. Não pare sua marcha, sua caminhada por ninguém. Cristo é o único que nos abandona em todos os momentos da nossa vida. Essa noção de amor que ele nos transmite, nós não encontraremos ainda no planeta Terra, porque ainda não estamos em plena condição desse amor fraterno, mas quando a gente conseguir compreender, vamos colocar em prática com todo o potencial. Então, não pare sua marcha por ninguém, não pare sua evolução, sua caminhada, não deixe sua religião, não abandone os seus sentimentos de convicção, não abandone o amor do Pai, não abandone a moral do Cristo por ninguém. Prossiga, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Então, deixando esse ensinamento, Jesus parte. Aproveitando então o ensinamento, que sirva para nós esse ensinamento de nos lembrarmos de que somos ainda uma semente que dorme, mas que possui ainda um enorme potencial de crescimento para Deus. Somos um enorme potencial crístico. Temos em nós essa capacidade de amor. Então, que possamos, aproveitando a lição, colocar em prática o nosso potencial de amor com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles que se encontram ao nosso redor. Então, assim, vamos encerrar a nossa lição de hoje com a oração e a fluidificação da água. Mestre querido, agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade do Evangelho. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presentes, ao auxílio da equipe espiritual do SESB, que possa fluidificar as nossas águas, colocando nelas os ingredientes necessários, os elementos necessários para o nosso refazimento físico, psíquico e espiritual, que possa realizar a limpeza psíquica nos lares que nos ouvem neste momento, auxiliando-os e auxiliando também a todos os nossos irmãos no plano espiritual que necessitam de amparo, de auxílio e de socorro. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do Evangelho, que assim seja. Então, agradeço a companhia de todos, que possamos, com a graça de Deus, estarmos reunidos na próxima segunda e que durante a semana possamos aprimorar em nós o nosso potencial crístico de amor. Fiquem todos com Deus. Grande abraço, até mais.